Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre princípios norteadores para o ensino da ortografia. De onde é que eu tirei esse nome, princípios norteadores? Deste livro, que é muito bom, eu já falei sobre ele em algumas lives, que é Ortografia, Ensinar e Aprender, do autor Arthur Gomes de Moraes. Bom, ele dá vários princípios, várias informações nesse livro. Eu escolhi dois princípios gerais que são norteadores quando a gente pensa em ensinar ortografia. Vamos lá? Primeiro princípio, eu vou ler direto do livro para vocês o título do princípio. A criança necessita conviver com modelos nos quais apareça a norma ortográfica. Precisa ter um grande convívio com materiais impressos. Aqui o autor vai desenvolver a ideia do contato com textos, gente, que a gente já está bem acostumado, né? A gente já tem bem em mente a ideia de que para escrever textos, produzir textos, a criança precisa conviver com diferentes estruturas de textos e assim, conhecendo a estrutura do tipo de texto que ela vai escrever com uma estrutura melhor. Também é para as normas ortográficas. Quanto mais contato ela tiver com as irregularidades, quanto mais contato ela tiver com as regularidades, com as irregularidades das nossas normas ortográficas, mais ela vai se acostumar a ler e a escrever ortograficamente. Então, ele nos destaca que é muito importante que ela tenha contato com materiais impressos, livros, jornais, revistas, não só aí os trabalhos de letramento que a gente faz com placas, com sinais de trânsito, que são textos mais diretos, mas explorar sim esses textos que são mais informativos e que contêm a norma ortográfica. E quando a gente vai fazer essa leitura, é importante também que se façam releituras de textos que já são conhecidos. Então, assim, se num primeiro momento a gente queria ver o sentido e o significado daquele texto, nesse segundo ou terceiro momento de releitura, a gente vai ensinar os alunos a lerem palavras, a identificarem a ortografia das palavras, a analisar as dificuldades ortográficas nessa leitura. Tá bom? Então, esse é o primeiro princípio, ofertar que as crianças tenham contato com materiais impressos. Bom, um outro princípio, então, que eu vou ler para vocês é: o professor precisa promover situações de ensino-aprendizagem que levem à explicitação dos conhecimentos infantis sobre a ortografia. Bom, o que ele fala, gente, quando ele diz sobre esse princípio aí de levar à explicitação dos conhecimentos infantis? É fazer com que os alunos se deem conta, sim, que tem diferentes erros, que tem diferentes dificuldades, diferentes hipóteses ortográficas. E como é que a gente pode fazer isso? Ele dá diferentes caminhos, mas dois deles são: primeiro, semeando a dúvida. Por exemplo, gente, como é que a gente poderia escrever essa palavra aqui? Qual será? Se a gente fosse escrever chuveiro, como é que a gente escreveria? De um jeito errado e de um jeito certo? A gente aponta isso para a criança, a gente não precisa esperar que eles venham com as dúvidas deles, é com tal ou com tal. Antes mesmo, quando a gente está fazendo a leitura de um texto, ou quando a gente está fazendo uma outra atividade não só de leitura, a gente pode indagar como que poderia ser escrita aquela palavra. E uma outra forma que é bem parecida é assim, é a gente perguntar como que escreveríamos errado tal palavra. E aí ele vai se dar conta para o erro mesmo, né? Então, de novo, a palavra chuveiro. Como que eu escrevo errado? Se alguém não sabe escrever isso aqui, não sabe como é que começa, como que a gente escreveria errado? Ah, professora, a gente escreveria com X. Então, a gente não está ignorando os erros. O Arthur Gomes de Moraes fala muito sobre isso. E não é só para brincar de descobrir o que está errado, não. É que isso nos leve a refletir sobre aquela norma, é que isso nos leve a dar um conceito para aquela norma. Então, a gente não ignora os erros. Tá bom, gente? Então são esses dois princípios. O primeiro princípio, ofertar materiais impressos, que a criança tenha contato, que faça a leitura. Ele fala muito isso para que a gente possa equilibrar leitura em sala de aula, que muitas vezes a gente propõe que os alunos escrevam textos, mas a gente não faz reflexões de leitura. Então, equilibrar o que é escrita espontânea e o que é leitura.
E o outro princípio é a tomada de consciência, né? Que as crianças têm que tomar consciência, ter consciência, se dar conta que tem diferentes dificuldades ortográficas, que tem palavras regulares, uma reflexão a respeito da nossa língua. A gente fica por aqui, eu vou pedir para vocês se inscreverem aí no meu canal do YouTube, se inscreverem na página do Face, participar da lista VIP, na qual eu envio diferentes conteúdos, textos, atividades. Eu vou deixar tanto a referência desse livro na descrição do vídeo, vou deixar também o link para a lista VIP e vou deixar um outro vídeo que eu dei dicas sobre ortografia por aqui também. Tá legal? A gente se vê no próximo vídeo, tchau!